convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, quarta-feira, 12ª semana do tempo comum. Mateus 7, 6, 12 a 14. 4 versículos. Mateus de 5 a 7 é o discurso de Nosso Senhor aos discípulos. Discípulo é todo aquele que segue Nosso Senhor ou quer seguir, né? Bora ver se a gente é discípulo mesmo, né? Porque é só ler e ver se a gente está fazendo. Se não está fazendo, então está começando ainda para ser discípulo, né? Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita, coloca em prática. Disse Jesus aos seus discípulos, acabei de dizer, né? Está falando com os discípulos: não deis aos cães, chama de cão, as coisas santas. É nosso Senhor que está chamando, não sou eu não. Depois vai dizer que eu estou inventando, né? Acabei de dizer que nosso Senhor fala as coisas bem claras. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos. Chamou um bocado de gente de cão e de porco, principalmente os pagãos. Mas dentro da igreja também tem, né? Então, os cães, primeiramente, são os pagãos. Ele chama de cão, né? E chama de porco também, que é um animal impuro. Então, é gente impura. O senhor falava bem claro, viu? Não tem esse negócio de puxar saco de ninguém. Não... E as pessoas têm uma mentalidade errada de Jesus, né? É uma religião doce. Jesus não era doce, não, né? Ele era verdadeiro, falava as coisas mesmo. É hora de falar, ele falava. Agora, por que eu não devo dar aos cães as coisas santas e nem apresentar as pérolas aos porcos? Porque eles não vão entender mesmo. Começar a falar de coisa muito profunda para quem não entende, é melhor não falar, fica calado. Nosso Senhor que está dizendo. Hoje só fala de caridade. Nosso Senhor fala a verdade, não tem caridade sem verdade, não. Então não adianta, se não quer escutar, tchau, pronto, eu não perco meu tempo, não. E que eu estiver no canto que não quiser escutar, eu me levanto e saio. Aqui tem, vocês estão escutando, também tem a televisão, né? Sempre tem gente que escuta, né? Se não tivesse ninguém, né? Nosso Senhor fazia a mesma coisa.
E ele está recomendando também, viu? Para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Esses cães, esses porcos impuros, primeiro não vão entender nada, depois vão até blasfemar do que a gente disser. Não adianta estar conversando aí com, né? Às vezes até, né, pessoas aí que ficam falando de Maria. Eu não falo mais com ele, não. Perco meu tempo, não, eu. Entendeu? E depois ainda se voltam contra nós. Eu lembro que no início desses cursos aí que eu coloquei na internet, tinha uma crente que começou a encher o saco. Eu, tirei ela na hora. Na hora só perder tempo. Nem respondi mais, perder meu tempo não. E achei que foi bom que eu fiz, viu? Primeira coisa é isso. Não dá aos cães nem aos porcos. É nosso Senhor que está dizendo. Eu não estou inventando. Depois tem uma regrinha que daqui na igreja, entre nós aqui, estou falando de nós mesmos, pouca gente cumpre. E eu vou explicar por quê. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Preste bem atenção. Isso aqui é muito mais empenhativo do que não fazer o mal. Não fazer o mal a quem nos faz o mal é fácil. Não é fácil não, mas a gente consegue. Pessoa que faz o mal e a gente não responde o mal com o mal, consegue. Aqui não é isso não. Vez ou outra eu escuto na confissão, eu nunca fiz o mal a ninguém, mas não é isso aqui não que ele está dizendo. Não é você não fazer o mal a quem lhe faz o mal, é você fazer o bem a quem lhe faz o mal. É você que vai ao encontro de quem está lhe fazendo o mal. Aí eu quero é ver, meu filho. Eu quero é ver, viu? Eu quero é ver fazer. Porque normalmente é isso, eu não faço o mal, mas não faço o bem. É o marido, não sei o quê, a mulher que não fala, não faço mal para ele não, mas você está fazendo bem? Você está fazendo bem? É muito mais difícil, viu? São poucos os cristãos que fazem. Estou falando da igreja agora, dentro da igreja. Pouquíssimos. Te conta nos dedos. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, faça você primeiro. Você quer ser acolhido? Acolha. Você quer ser respeitado? Respeite. Não espere o outro lhe respeitar, não. Respeite primeiro. Você quer ser ouvido? Ouça. Simples. Quero ver fazer. Nisto consiste a lei e os profetas. A lei e os profetas é todo o Antigo Testamento. Ele não veio anular não, ele veio colocar em prática e levar à perfeição. Então, pessoal que se considera muito santo, presta atenção aqui nesse versículo. É só um versículo. Mateus 7:12. No dia que você estiver vivendo esse aqui, você está muito bem, viu? Depois, entrai pela porta estreita. Então ele fala que tem uma porta. E esse entrar é entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus tem uma porta. Essa porta é estreita, né? Começa daí não, essa aí é bem grandona. Está fechada por causa do barulho aí. Toda vida que celebra aqui tem muito barulho na rua aí, né? Então não começa daí não, é bem estreitinha, né? Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. A porta larga é a da perdição. Então ele fala em duas portas. Uma porta estreita e uma porta larga. Porta larga da perdição. Fortal, réveillon, bebedeira, pecado. É o que o mundo faz. Tem uma porta bem grande para isso. Toda hora tem. Quando terminou a Covid, eu pensei que o pessoal ia melhorar um pouco. Voltou tudo ao que era antes.
né? Não mudou nada não. Foi só dizer que acabou, que voltou a fazer tudo que era errado. Preste bem atenção para não voltar outra pior, viu? Eu não estou querendo não, eu estou dizendo para prestar atenção. Nem estou rogando praga, eu só estou dizendo para prestar atenção. Então, a porta que leva à perdição é bem larga, entra de ruma. Tudo de abadá, pulando, bebo, entra de ruma. Agora a porta que leva para o céu é bem estreitinha. Só entra de um por um e olhe lá. Entra de banda assim, né? Se arrastando, né? Se espremendo para entrar. Sabe por quê? Porque se não carregar a cruz, não vai para o céu não. E muita gente pede que o Senhor tire a cruz. Muita gente pede. Um desses pedidos que faz é para tirar a cruz. Se tirar, tu não vai entrar no céu não. Carregue sua cruz e carregue com alegria, né? Espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Mas é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos. São poucos os que eu encontro. Essa porta do céu aí, ó, pouca gente encontra. E quando encontra, pouca gente entra. É nosso Senhor que está dizendo, não estou inventando. Tem um jeito, até mais fácil da gente entrar, que é Maria, né? Que é a porta do céu. Então, começa a ter devoção por ela, a rezar para ela e a fazer o que ela fez. Aí você vai entrar por essa porta. Se tiver gordinho, que não estiver passando, né? Maria passa um óleozinho, passa um sebo na barriga, né? Para escorregar pela. Eu estou engordando, né? Tem que passar um sebozinho. Por isso eu não vou entrar por essa porta não. Siga Maria, que a gente entra por essa porta. Estão rindo, né? Tem gente mais gorda que eu aí, viu? Eu não vou nem dizer quem é, porque tem raiva de mim não, viu? Nessa gordura aqui não, é a gordura do pecado. Essa gordura aí você pode ser bem gordo, bem, não faz mal não. Bem, agora o livro do Gênesis. Primeira leitura, Gênesis 13, 2, 5 a 18. Fala de Abrão e Ló. Não fala de Abraão não, preste bem atenção, porque às vezes eu acho que os católicos não prestam atenção à Bíblia não. O nome de Abraão não era Abraão, era Abrão. Virou Abraão em Gênesis depois, quando o Senhor faz uma aliança com ele. Gênesis 15. Por enquanto é Abrão. Depois da aliança, ele vai chamar Abraão. E Abraão significa pai de uma multidão. Ele era velho, a mulher dele velha, né, não dava estéreo, não dava luz. Deu à luz com bem 90 anos. Só um menino. Nosso Senhor disse que ele ia ter uma descendência como a areia da praia do mar e como as estrelas do céu. Só deu à luz um menino. Aí desse menino nasceu 2. De um desses 2 nasceram 12. Aí começou a tribo de Israel. Esses 12 deram origem à tribo de Israel. Jesus descende dessa tribo, da tribo de Judá, de uma das tribos. E nós somos filhos, somos irmãos de Jesus, nós também pertencemos a Israel, o Israel espiritual, que é a igreja. Então, daquele homem velho com a mulher velha, não sei o que, nós fazemos parte. Aquilo que Deus tinha prometido para ele aconteceu. Quantos bilhões de pessoas que descendem dele na fé, né? Hoje tem 1 bilhão de cristãos, mas ao longo da história, quantos bilhões? O que nosso Senhor disse para ele aconteceu. Pois bem, Abraão era rico, muito rico. Ló era sobrinho dele. Abraão chama ele de irmão, e não era irmão, era sobrinho, porque a palavra hebraica para irmão é a mesma de sobrinho. Por isso que Jesus não teve outros irmãos. A palavra significa parente, não é irmão mesmo. Os 2 eram ricos,
tinham bastante rebanho. Aí começaram a brigar, não eles, os pastores deles. Está escrito aqui que os pastores começaram a brigar por causa da água. Tinha pouca água, tinha muito rebanho, aí começaram a brigar. Aí Abrão disse: vamos brigar não. A terra aqui é grande, olha aí como é grande. Escolhe aí o que tu queres, o que tu quiseres. Se tu for para um lado, eu vou para o outro. E o Ló escolheu o mal escolhido. Sabe o que foi que Ló escolheu? Sodoma e Gomorra. Foi direto para o pecado. Ele nem sabia que tinha pecado lá. Ele escolheu a região de Sodoma e Gomorra, perto do Jordão, que era cidade. Ele achou que por ser cidade era uma coisa melhor, né? Foi. Deve ter se arrependido, porque a cidade foi destruída, viu? E o Abrão escolheu o contrário, ficou no campo, não foi para a cidade. Essa história é isso aqui. É essa história aqui, né? Abrão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão. Armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. Mas ele escolheu. Deus deixa, viu? Canso de escutar, mas por que Deus deixou? Por que Deus fez? Deus não faz não, é você que escolhe. Ló não quis ir, quis, vá. O filho pródigo não quis pegar o dinheiro dele e gastar com as prostitutas, quis, vá. Deus não ficou segurando ele não. Depois aguenta as consequências, aguenta as lapadas. E não vai dizer que foi Deus não, foi tu. Ló foi porque quis, o filho pródigo foi porque quis. Depois Deus vai mandar 3 anjos. Um deles vai destruir Sodoma. Mas por causa de Abrão, vai poupar o primo dele aqui, o Ló. O anjo vai lá, né? E vão querer fazer o mal para o anjo, né? Tinha pessoa muito ruim. Hoje o pecado de Sodoma é o que está aí, né? Esse pecado de homem com homem, mulher com mulher, era esse pecado que tinha lá. Hoje estão querendo legalizar, estão querendo fazer casamento, né? Sabe o que Deus fez com a cidade que tinha isso? Destruiu tudo, ficou ninguém, só escapou esse homem aqui, esse Ló com as filhas dele. Até a mulher dele olhou para trás e morreu, não era para ter olhado. De uma cidade só, todinha só escapou 3, o Ló e as 2 filhas. Pecado de sodomia. Sodomia é esse pecado aí, ó, que hoje é lei. Homem com homem, mulher com mulher. Deus mandou destruir a cidade por causa desse pecado. Imagine hoje. Hoje não é uma cidade mais, é o mundo todo. Quando cair fogo do céu, meu Deus, vai sobrar o quê? Nós vamos virar churrasco, né? O mundo todo está desse jeito. Era uma cidade, agora é o mundo todo. Está virando lei. Já virou lei em alguns países, né? É bom abrir do olho, viu? Porque o que aconteceu, acontece de novo. Depois não reclama. Quando começar a acontecer, não reclama. É bom se preparar, viu? Porque o mundo hoje está pior do que estava. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló, e Ló foi para Sodoma, pode ir. Ergue os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Aí Deus mandou ele ver a terra que ele ficou lá. Olha aí, para frente, para trás, para todo canto, olha aí, para a direita, para a esquerda, está olhando? Ele não tinha nada, não tinha um centavo. Só tinha, quer dizer, tinha um rebanho, né? Mas terra mesmo não tinha. Deus disse, isso aqui tudo é teu. Como é que é meu? É teu, estou te dando. Aí aconteceu aquilo que eu disse, teve um filho, do filho teve 2,
um dos dois teve 12, foram as 12 tribos de Israel, que depois conquistaram aquela região todinha e governaram lá. Saul, Davi, os reis de Israel vem dele, esse homem aqui. Então, primeiro nasceu uma ruma de gente, do jeito que Deus diz. Depois a terra foi para ele, do jeito que Deus diz. Mas foi porque ele ficou do lado de Deus. Não era perfeito não, porque o próprio Abrão aqui, ele não vai acreditar muito no começo não, Deus viu? Deus disse que o menino que vai nascer era de Sara, a mulher dele. Ele não acreditou não. Ele pegou a escrava, teve relação com a escrava. Padre, diga isso não, está na Bíblia. Eu vou dizer o quê? E o filho da escrava, na hora de nascer, botou para nascer nas coxas da mulher dele. Aí quer dizer que o filho era da mulher dele. Era uma prática que eles tinham, né? Pegou a escrava, nome do menino Ismael, Deus ouve, Deus escuta. Na hora do menino nascer, botou nas coxas da mulher dele. Aí quer dizer que era filho dele, Ismael. Deus não tinha mandado ele fazer isso não, viu? Deus tinha mandado ele esperar. Aí o que aconteceu? Acabei de dizer, a gente é livre de fazer, mas aguenta as consequências, viu? Esse menino deu à luz aos árabes, que até hoje são inimigos de Israel. Essa confusão na Terra Santa até hoje, aí a Arábia contra os judeus, esses árabes de hoje descendem desse menino que Abraão teve com a escrava. Até hoje briga com a descendência de Sara. Os árabes odeiam os judeus até hoje. Se ele tivesse escutado Deus, isso não teria acontecido. Não escutou. E o outro, pior, foi para Sodoma. Certamente ele não sabia. Mas, quando a gente não sabe uma coisa, é bom a gente procurar saber antes. Porque aí se encontra em dificuldade, né? Confusão. Deus tirou ele por causa de Abraão, depois Abraão, né? Mas é bom analisar antes de decidir as coisas, viu? É bom pensar, é bom rezar, pedir a Deus, pedir a Maria uma iluminação, porque muita gente se coloca em dificuldade porque quer. E depois diz que foi nosso Senhor. Foi não, foi você. Vou terminar com a história do filho pródigo, que eu disse também, que ele pegou as corradeiras e saiu de casa porque quis. Preste bem atenção, que o pai dele deixou ele ir, primeira coisa. Segundo, não foi atrás dele não. O pai não foi atrás do filho pródigo não. Foi o filho que reconheceu o erro e voltou. O pai acolheu quando ele voltou, não foi atrás. Agora, se voltar e pedir perdão, se pedir perdão, voltar, Deus acolhe? Acolhe. Se não pedir e não voltar, você vai ser condenado, né? Aí cada um escolhe. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e vossa Mãe Maria Santíssima.